Barroso acaba de anunciar anistia para Bolsonaro e todos. E o Bolsonaro hoje vence, né? Às 20 horas e 34 minutos, vence hoje, então, para ele responder ao ministro Alexandre de Moraes. E o que ele vai responder? A gente já tem aqui, ó. Olha isso aqui. O prazo termina às 20h34. Eu estou em contato com a defesa, com os advogados, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, desde ontem para entender qual vai ser essa linha desse posicionamento. Durante aquela decisão, né, um indiciamento ali feito pela Polícia Federal, o que o Supremo Tribunal Federal pediu? Que em 48 horas, Jair Bolsonaro, por meio de sua defesa, se posicione em 2 detalhes. Se de fato, segundo o Supremo, houve descumprimento das medidas cautelares e que justifique o porquê desse descumprimento, e um outro detalhe muito importante, se houve tentativa de fuga. Por quê? A gente lembra que foi encontrado no celular do ex-presidente uma espécie de documento que seria um pedido de asilo de Jair Bolsonaro, alegando perseguição política, para que pudesse morar ali na Argentina, no país vizinho, um pedido de asilo ao governo de Milei. Segundo com quem eu conversei ali, a defesa e alguns interlocutores do ex-presidente, a estratégia é afirmar que não houve em momento nenhum o repasse desse pedido de asilo para o governo da Argentina. Mais ou menos no que aconteceu quando, em outras ocasiões, em especial quando se encontrou ali a minuta golpista, numa linha de que, olha, eu recebo muitos documentos, a defesa até me disse ontem que interlocutores, que apoiadores teriam enviado a Jair Bolsonaro esse documento de pedido de asilo, mas que não houve um repasse de Jair Bolsonaro para Milei nesse pedido, que não teria saído do campo das ideias, do campo da vontade, que por isso não haveria uma tentativa de fuga. Ou seja, não repassei esse pedido. Até pensei, até recebi esse documento, trabalhei ali na cabeça essa possibilidade, mas não repassei ao governo de Javier Milei. Por isso não houve, de fato, na prática, um pedido de asilo, então não houve uma tentativa de fuga. Essa vai ser a estratégia da defesa quando se fala dessa questão de mudança para a Argentina ou outros detalhes de fuga, né, para que Jair Bolsonaro deixasse o Brasil. E por que isso é tão importante? Porque é tão aguardado esse pedido e que vai sim, apesar dos meus pedidos ali da maquiagem, movimentar a nossa sexta-feira. Porque depende dessa resposta um próximo passo de medida cautelar. O que isso significa? Que há um temor da defesa e das pessoas, né, ali em volta de Jair Bolsonaro, de que essa prisão domiciliar que hoje Jair Bolsonaro já cumpre possa ser transformada numa prisão de fato, uma prisão preventiva que iria mandar Jair Bolsonaro, né, ali para a Polícia Federal, que ontem a CNN revelou que já está organizando alguns espaços caso isso aconteça. Então é muito importante estar todo mundo de olho nessa resposta, porque a depender disso vai vir uma nova manifestação do Supremo dizendo eu acato ou não essas justificativas ou não acato, posso transformar o Supremo, no caso, em prisão preventiva. A defesa acredita ali, segundo eu ouvi, que isso não vai acontecer, que não deve ser nesse momento transformada em prisão preventiva, mas não dá para a gente afirmar, pelo contrário, há sim um temor nas pessoas que circulam Jair Bolsonaro, principalmente a questão mais política ali do PL, que de fato essa justificativa não seja tão acatada assim, viu? Isso mesmo. Então, pelo que a gente está sabendo, a história da sala ontem foi mais uma fake news, a sala reservada, pelo que a gente está sabendo. Ô, Oliveira, beleza, viu? Amália, nós vamos falar daqui a pouco sobre o material, tá bom? Do Bolsonaro. Você que está chegando agora, eu fiz uma cirurgia, tá? Tô com a boca inchada. Não é botox, tá? Tem ponto aqui. Não foi petista também que fez isso, tá? Beleza? Um tempo atrás... Obrigado, linda. Um tempo atrás eu sofri um acidente e minha boca ficou um pouco torta. Então eu corrigi isso ontem e vou para cima. Então a história de ontem de sala para Bolsonaro é fake news. Pelo que a gente está sabendo, o ministro não vai mandar prender Bolsonaro, beleza? Mesmo a PGR pedindo ou não, não será pedido aí a prisão de Bolsonaro, beleza? Tranquilo? Beleza? Vocês já curtiram aí? Já compartilharam? Vamos pra cima? Tá conseguindo dar o joinha? Vamos lá, vamos falar do Barroso? Eu tô animado. Vamos lá? Hoje a gente não consegue rir, porque senão poca os pontos, né? Se tiver petista, eu já vou bloquear também, né? Ó, Costa também. Pessoal, tem muitas mensagens que as pessoas ontem ajudaram. O patriota da Argentina está sendo respondido nesse momento.
As pessoas estão recebendo o material agora, as músicas, tudo agora, tá bom? Nesse exato momento, beleza? Todo mundo será respondido hoje, tá bom? As pessoas que estão ajudando o Patriota nesse Pix aqui, ó, da Argentina, vocês ajudam, enviam o comprovante aqui e vocês recebem todas as músicas de Bolsonaro, as músicas novas, Volta Bolsonaro, são 5 músicas, os gráficos para adesivo de carro, para outdoor. Pessoal, é muito material, então faça isso agora que vocês vão receber. Vamos lá? Queria te mostrar aqui, antes da gente falar do Barroso, olha isso aqui. Isso aqui é um churrasco, né? Isso aqui é um churrasco, né? Tá, beleza. Detentos entram com o boi inteiro em prisão. Vídeos e fotos postados nas redes sociais revelam que em Petrolina os detentos entraram com o boi inteiro. Isso aí é dentro da prisão em Petrolina. Beleza? Tá aí. Enquanto isso, nossos irmãos estão passando fome na Argentina dentro da cadeia. E eles entraram com um boi inteiro para fazer churrasco. Um boi dentro da prisão. Esse é o Brasil que nós estamos vivendo. Esse é o Brasil. Difícil, né? Difícil. Fácil não, meu amigo. Que tristeza, que tristeza. O dono da Ultrafarma, ele não pagou os 35 milhões de fiança. Tinha um prazo para pagar, ele não pagou. E a justiça acaba de pedir a prisão dele de novo. Então ele pode ser preso nas próximas horas de novo, tá? Sidney Oliveira, né? Acabou de pedir a prisão dele aqui. Vamos lá? Vamos lá. Olha isso aqui. Otávio, mesmo antes da revelação dessas mensagens que a gente mostrou agora, a gente vai mostrar mais para vocês, e do próprio indiciamento de Eduardo Jair Bolsonaro, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, disse que a anistia antes de julgamento, que o julgamento de Bolsonaro só é no começo de setembro, é uma impossibilidade, mas que depois se torna uma questão política. Vamos dar uma olhada no G1, porque está lá. Barroso disse o seguinte, abre aspas, do ponto de vista jurídico, anistia antes de julgamento é uma impossibilidade, não existe. Não houve julgamento nem condenação. A manifestação de colegas do Supremo sobre isso é por se tratar de uma questão jurídica, não se anistia sem julgar. Depois do julgamento, passa a ser uma questão política. Questões políticas vão ser definidas pelo Congresso. Não estou dizendo que acho bom, nem que acho ruim, nem que deve fazer, nem que não deve. Fecha aspas. Ah, ele mudou agora. Espera aí que nós temos uma outra reportagem. Ele mudou agora, o Barroso. Ele está dizendo que a anistia é uma questão política e que ele não vai dizer se deve ou se não deve, e ele não está dizendo mais que eles vão anular a decisão agora do Congresso Nacional. Ah, bom, agora sim. Já tem repercussão essa fala? Até o Ciro, presidente do PP, ele se manifestou sobre isso, o Ciro Nogueira. Nós vamos ver agora a repercussão disso. Tá aí, ó. O presidente, ele diz aí, ó. O presidente Barroso explicou o único e verdadeiro significado da anistia. Como ele disse, anistia é sinônimo de pacificação. Barroso disse que anistia antes de julgamento é uma impossibilidade, mas depois se torna questão política.
Por que ele disse que antes da condenação é uma impossibilidade se tratando de Bolsonaro? Você que me segue aqui, você já sabe mais ou menos como isso funciona. Roseni, eu fiz uma cirurgia, tá bom? No meu lábio aqui ontem, tá bom? Tá um pouco inchado, beleza? Eu sempre falo para vocês o quê? Ontem mesmo eu falei isso. Você passar o metiolate antes da ferida. E eu já disse aqui para vocês 1 milhão de vezes. É possível dar anistia a Bolsonaro hoje? É possível hoje chegar e falar, Bolsonaro, nós vamos te anistiar hoje? Não, ele não tem condenação nenhuma. Se as eleições fossem hoje, o Bolsonaro estava apto a concorrer às eleições. O fato da pessoa ser investigada ou ser réu, até mesmo réu, não significa que ela é culpada. Ele será julgado ainda. Julgado. O Barroso quis dizer exatamente isso. O Bolsonaro, ele não tem condenação nenhuma. Assim como o pessoal do 8 de janeiro, que não foi julgado. Se fosse dar anistia hoje, o pessoal do 8 de janeiro poderia anistiar quem foi condenado. Quem não foi, não tem como. Vai se esperar o Bolsonaro ser condenado ou não. Se for, aí sim você começa o processo de anistiá-lo. Logo em seguida. Eu vou anistiar o quê? Aí eu vou anistiar o Bolsonaro. Tá, eu tenho que falar, eu tenho que explicar. Anistiar de qual crime? Ah, eu quero anistiar Bolsonaro porque ele está sendo acusado. Uai, não. Eu tenho que anistiar Bolsonaro porque ele foi condenado. É diferente. Se caso for. Se caso for. E ele diz aqui, ó. Ele diz aqui, ó. Barroso diz que a anistia de julgamento é uma impossibilidade no momento, mas depois se torna questão política. O presidente do Supremo Tribunal Federal declarou ontem que a anistia antes de julgamento não tem como, mas que depois passa a ser uma questão política e não jurídica. Ué, agora ele separou, né? A afirmação do presidente do Supremo ocorreu em uma palestra na Associação dos Produtores de Soja e Milho no Mato Grosso, na capital do estado. Do ponto de vista jurídico, a anistia antes de julgamento é uma impossibilidade, não existe. Não houve julgamento e nem houve condenação. A manifestação de colega do Supremo sobre isso é por se tratar de uma questão jurídica, não se anistia sem julgar. Depois do julgamento, passa a ser uma questão política. Eu vou colocar aqui que essa fala do ministro, ela é muito importante, pessoal. Ela é muito importante e vocês vão ver. É aquilo que eu já falo para vocês aqui há muito tempo. E é exatamente isso. Ó, exatamente isso. Olha que interessante o que o Barroso fala aqui. Interessante isso, ó. Não houve julgamento e nem houve condenação. Aqui, ó. A manifestação de colegas do Supremo sobre isso é por se tratar de uma questão jurídica. Não se anistia sem julgar. Depois do julgamento, passa a ser uma questão política. Ó, aqui ele tira o Supremo fora. Ó, passa a ser uma questão política. Questões políticas vão ser definidas pelo Congresso. Aí, ó. Não estou dizendo que acho bom, acho ruim, nem deve fazer e que não deve fazer, declarou o ministro. Aí, ó. Então, pessoal, o Barroso, nesse momento, ele tira o Supremo Tribunal Federal,
que eles andavam falando por aí que se anistiar, nós vamos... Peraí. As ditaduras são regimes políticos em que há absoluta falta de liberdade, em que há tortura, em que há censura, em que há pessoas que vão para o exílio, há pessoas que são... Não, aqui ele está falando de ditadura. A questão da anistia está em discussão nos últimos meses no âmbito do Congresso Nacional. À medida que avança o Supremo Tribunal Federal, o processo contra acusados de participação do 8 de janeiro. Tá. O Barroso, eu tenho que admitir aqui, vocês estão conseguindo dar o joinha aí? Pessoal, eu tô aqui todo costurado. Tô todo costurado aqui, mas tô aqui, tô na batalha aqui. O Barroso, pela primeira vez, eu tenho que concordar com ele. Ele está correto nessa fala dele. Pela primeira vez, ele tirou o Supremo. Não é da nossa alçada, é a questão política. Ele está correto. Porque antes da coisa esquentar, eles falavam o quê? É inconstitucional, quem dá a palavra final é o Supremo. Vocês já ouviram isso, né? Agora não. Ele fala, a política é que vai decidir o Congresso Nacional. Por quê? Quem dá anistia é o Congresso Nacional. Não é nem presidente da República. O presidente é graça e indulto. Anistia é o Congresso Nacional. Beleza? E outra coisa. O que é melhor? Anistia ou indulto? O que é melhor? Anistia. A anistia, ela é melhor. Sabe por quê? A anistia, ela limpa tudo. Né? O indulto, ela só tira o cara da cadeia. Eu estou falando de um modo bem simples para vocês entenderem. Tá bom? A anistia só tira o cara da cadeia. E ele continua com os crimes. O indulto. A anistia não. Ela tira o cara da cadeia e limpa a sua ficha. Tá bom? Limpa a sua ficha, tá? Limpa a sua ficha só aquele crime, né? Aquele crime. Vou te dar um exemplo. Se as pessoas do 8 de janeiro for anistiadas, vai anistiar elas por aquilo que elas cometeram no 8 de janeiro. Se é que cometeram. Tá bom? Mas eu tinha um crime antes. Você vai ficar com ele. Eu cometi um crime depois. Problema seu. A anistia vai ser por aquilo do 8 de janeiro. Beleza? Então a anistia é dada pelo Congresso Nacional. Indulto e graça é o presidente da República e, né, Terezinha? Que só tira ali. O Daniel Silveira é um exemplo, né? Que o Bolsonaro tinha dado para ele o indulto, né? Deu indulto para o Daniel Silveira. Como queria ficar a situação do Daniel? Ele ia ser solto, mas ele continuaria com crime nas costas que o Moraes tinha imputado nas costas dele. Vocês entenderam? Se fosse pelo Congresso, ele ficaria sem crime e sem cadeia. Ficou bem explicado para vocês isso aí? Ficou, né? Meu amigo. A situação é braba, meu. Situação difícil que nós estamos vivendo no nosso país. Eu estou vendo o quê? O que eu estou vendo? Eu estou vendo um Supremo cada vez mais longe do ministro Alexandre de Moraes. Eu estou vendo o Moraes cada vez mais solitário, cada vez mais sozinho. Isso é perceptível nos votos dos ministros. Eles estão deixando ele sozinho. Eu estou vendo os Estados Unidos cada vez mais avançando. Com sanções, cancelando o cartão de crédito do ministro, cada vez mais avançando e ele ficando sozinho. O senador Jorge Seife, ele fez uma postagem agora há pouco no Twitter, João, e ele disse o seguinte: tem um leproso dentro do Supremo Tribunal Federal
interessante a postagem dele, que ele fala do leproso e fala da contaminação dos outros, né? Dos outros que podem ser contaminados. E aí cabe aos outros o quê? Permanecer do lado dele ou não, né? Eu tô aqui, ó, com a publicação dele, ó. Tem um leproso na Suprema Corte, mas é opcional que os demais membros sejam solidários e contaminados com a enfermidade. Será mesmo que a volúpia e ganância ilegal, inconstitucional e vale a pena ser apoiada em nome de amiguinho? Lembrando que ele já falou palavrão aqui, né? A esposa está a caminho também de ser sancionada. E questiono, quantos mais serão coniventes e solidários a um, falou outro palavrão aqui, do tamanho dos Estados Unidos. Quem oferece o outro palavrão? Haja coragem e solidariedade. Vamos ver. O Jorge Seif falou aqui. Ou seja, quem é que vai abraçar quem está morrendo afogado? Você abraça? Hã? É isso que está acontecendo com o ministro Alexandre de Moraes. Ontem, o Figueiredo, saiu uma conversa que o Figueiredo queria passar a mão na cabeça de alguém tentando livrar. Rapaz, o Figueiredo gravou um vídeo ontem, pocando. Olha o que esse cara falou ontem. Se há alguma dúvida de que eu não tenho respeito pelas autoridades brasileiras, por favor, percam completamente essas dúvidas. Eu não tenho absolutamente nenhum respeito. Não só não tenho respeito, como tenho profundo desprezo. Gestapo Federal, que é essa turminha agarrada no saco do Alexandre de Moraes, pode ter certeza. Vocês acham que eu estou fazendo obstrução de justiça, buscando sanções contra o Alexandre? Então dobrem essa acusação, porque eu estou buscando sanção contra vocês. Delegados da Polícia Federal, eu estou buscando sanção contra vocês. E olha, tic-tac, tic-tac. As sanções estão vindo. Deixa eu deixar uma coisa clara. Vocês não têm poder nenhum sobre mim, mas eu tenho poder sobre vocês. Isso vai ficar absolutamente demonstrado muito em breve. Aqui comigo não tem bravata. Tudo que eu falo, eu cumpro. Então, tic-tac, tic-tac. Tá chegando para vocês também. Viu aí? Viu o recado do cara aí? Eu acho que essa lista vai aumentar muito mais. E precisa, pessoal, precisa. Precisa porque até o momento nós não tivemos nenhum recuo ainda. Nada. Pelo contrário, eles estão avançando. O ministro é capaz de ficar nu, conforme dizendo aqui o exemplo, falando, mas ele vai lutar até o final. E a briga tá gostosa, a briga tá boa. Tá boa. É isso mesmo. Vamos para cima. Os Estados Unidos toma lá da cá, e a pancada dos Estados Unidos é forte. Não tem nenhuma chance. Me perguntaram ontem o seguinte, Marcelo, me diz uma coisa, porque eu não sei se vocês estão sabendo, o que eu vou falar agora é muito grave. O Lula, o Moraes, o STF disse o seguinte, que o Donald Trump foi enganado pelo Eduardo com mentiras. Vocês estão sabendo disso? Hein, Francisco? Davi, vocês estão sabendo disso? Eles estão dizendo que o Donald Trump foi enganado pelo Eduardo e que o Brasil não está do jeito que o Eduardo está pintando nos Estados Unidos. E que a hora que o Donald Trump, o Moraes falou, na hora que o Donald Trump souber da verdade, ele vai voltar atrás e vai liberar os vistos dos ministros, etc e tal. Meu pai do céu. Vocês ficaram sabendo disso?
Olha lá, o Alan ouviu falar aí. O Alan, o Brasil não tá do jeito que o Eduardo tá falando mesmo, não. Não é, Coelho? Não tá, não. Tá pior. Tá pior. Muito pior do jeito que o Eduardo tá falando. Tá muito pior, tá? Essas mentes perversas que tá governando o nosso país. E tem uma coisa, não se engane. E se preparando para o 4º mandato. A gente não pode esquecer disso. Tá? Tá? Se preparando para o 4º mandato. Por isso que nós já iniciamos a campanha Volta Bolsonaro. As músicas são lindas. Vocês já ouviram as músicas? 5 músicas inéditas. Nós temos o material aqui. A abelha te deu um beijo? Eu fiz a cirurgia aqui na boca, tá? Amanhã ou depois vai estar um pouco melhor, mas hoje tá feio mesmo, tá? Mas eu tô aqui agarrado. Eu tô pedindo ajuda também o Patriota, que o aluguel dele vence amanhã, lá da Argentina, e se ele for pra rua tá morto. É 18 comprimidos por dia. Lá tá menos 0 grau de frio. E aí eu fiz a combinado com vocês. Como que eu vou saber para mim enviar o material para você? Que vocês querem o material, as músicas, os cardzinhos das camisas, os cardzinhos dos adesivos. Como que eu vou saber de você? Nos ajude a ajudar o nosso patriota da Argentina. Com qualquer valor, R$2, R$1, 50 centavos, para ele pagar o aluguel e comprar comida. Nessa chave. Aí você envia para nós o comprovante de R$1 que seja, e nós enviamos todo o material para você. Que aí eu sei do seu número e a gente envia para você todo o material, tá bom? Por favor, faça isso para nós agora. Tá faltando bem pouquinho para a gente completar. E a dona Dilza, lá de Pernambuco, pessoal, eu acho que tá faltando R$300 só para ela pagar a multa do ministro Alexandre de Moraes, tá? Esse infeliz desse homem multou ela em R$14.200. Maldito seja. Tá? Sônia, por favor, tá aqui, ó, nessa chave aqui, tá bom? Vamos para cima, vamos lá, todo mundo aí, as pessoas estão ajudando aqui, tem muitas mensagens, todos vocês vão receber todo o material hoje, tá bom? Todo mundo, agora, por favor. Vamos lá, botou silicone nos lábios? Não, eu fiz uma cirurgia, aqui, ó, os pontos estão aqui, ó. Situação... Recebi, a Francisca falou que recebeu o material aí. Quem recebeu, gostou? Coloca aí. Quem recebeu, gostou o material? Coloca agora aí. Hã? Coloca agora para mim aí. Ana vai receber o material. Quem recebeu, gostou? Gostou? Dá um joinha agora, pessoal. Se inscreve também. Às vezes a pessoa escreve, né? Esquece de se inscrever também. Volta Bolsonaro. São lindas as músicas, né? Gostou do vídeo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Te peço que se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sino de notificações para não perder nada. Fiquem todos com Deus e um abraço.